E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com uma camisa diferente pra dar uma variada aí ao longo do ano, porque estou fazendo esse especial aí, meu retrospectivo de 2020. E dessa vez estou aqui para falar das minhas decepções literárias de 2020. Os piores livros que eu li em 2020, eu poderia dizer, mas com muitas aspas, porque tiveram livros aqui nessa lista, que são 13 de novo, e não tem nada a ver com a Taylor Swift, eu juro. Eu vim descobrir esse negócio da Taylor Swift recentemente. Mas enfim, tem 13 livros aqui, e nem todos os livros que estão aqui foram tipo as piores leituras que eu já fiz na vida, ou foram livros assim extremamente ruins. Tiveram uns até que eu acho que eu dei tipo 3,5 ou 3 estrelas, que pra mim é uma nota boa. Mas eles estão aqui porque foram livros que eu estava esperando muito, e acabei me decepcionando bastante com eles. E tem outros que realmente eu achei ruim mesmo. E eu só queria deixar claro que esse vídeo não é pra ser um vídeo pra destilar ódio a livros. E principalmente que os livros que eu vou falar aqui não são necessariamente os piores livros publicados em 2020, ou os piores livros que eu acho, assim, no contexto geral, até porque tudo que eu falar aqui no canal é a minha opinião e você está totalmente livre para discordar dela. E eu tenho certeza que vão ter livros aqui que muita gente vai discordar das minhas opiniões, porque tem alguns livros aqui que são bem famosos e bem queridos pelas pessoas. Então, por favor, vamos discutir com paz e não precisam ficar chateados nem revoltados. Vocês podem até ficar chateados, mas por favor não causem assim um caos muito grande, porque literalmente esse vídeo aqui é só passando desabafo, porque foram livros que eu li achando que eu ia amar, favoritar. A maioria deles, só tiveram alguns assim que eu li sem pretensão nenhuma, mas a maioria definitivamente eu fui ler achando que ia ser tipo assim, melhores do mundo e no final das contas acabou não sendo melhores de nada e sendo pior do ano. Se você ainda não viu, recentemente eu postei um vídeo com os melhores livros de 2020, eu fiz lá a minha lista, e lá eu ranqueei tipo, do 13º até o primeiro lugar, os melhores livros que eu li em 2020, então se você quiser ver eu vou deixar aí nos cards e também na descrição. E dessa vez eu estou aqui pra falar sobre as decepções, porque a vida não é feita só de felicidade, também tem a decepção e nos livros não é diferente. Eu mudei até o cenário aqui, porque eu tô querendo fazer uma coisa bem pra vocês não abusarem muito da minha cara esse final de ano. Diferente do vídeo de melhores livros, esse daqui não vai ter uma ordem, ou seja, eu vou falar assim com base no que eu for pegando aqui os livros aleatoriamente, porque eu não consegui nem quis ranquear, porque na minha cabeça não tem nenhum assim que seja pior. Quer dizer, tem alguns que eu acho pior do que outros sim, tem uns que foram mais decepção e tem outros que eu só achei o livro ruim mesmo, mas eu não quis ranquear e não acho que seria necessário ranquear, porque eu só queria compartilhar mesmo com vocês as decepções literárias. Então dessa vez, a ordem que eu vou mostrando os livros vai ser totalmente aleatória. E de qualquer jeito eu espero que vocês gostem e levem esse vídeo numa boa, que meu intuito aqui é só desabafar e conversar com vocês. E a graça é isso, da gente saber que tem gostos totalmente diferentes, porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, isso é um saco ser booktuber e ser leitor. E eu sinto que eu precisava fazer essa explicação aqui no começo do vídeo pra vocês não entenderem errado o que eu tô querendo fazer aqui. Mas de qualquer maneira, vamos logo começar, né? Eu poderia dizer que esse livro aqui foi minha primeira decepção de 2020. Eu acho, assim, que tipo, eu tava lendo livros muito bons, que eu tava gostando bastante da leitura. E aí chegamos em O Pequeno Favor, da Darcy Bell. E aqui tá com a capa do filme, porque tem filme desse livro. E esse livro é um thriller. Eu li esse livro sem saber muito de coisa, eu comprei ele porque ele ficou por R$2 numa promoção das Americanas, então até valeu a pena porque não foi caro. E eu comprei porque realmente ia filme, porque era um thriller, então eu fui assim, achando que seria legal. E porque lá na propaganda do livro falam que esse livro aqui é a sequência pra quem gostou de A Garota no Trem e A Garota Exemplar. E eu não tinha lido A Garota no Trem ainda, mas eu já tinha visto o filme de A Garota Exemplar e resolvi comprar esse livro e li. Mas enfim, vai ser sobre duas melhores amigas. Uma delas tem um blog que ela fala sobre maternidade e sobre mães, e a outra é meio que o oposto, porque enquanto essa daí ela é toda tipo voltada pra essa coisa mais família e como educar os filhos e não sei o que, essa outra é tipo uma mãe super moderna. Ela é tipo uma das chefonas lá da empresa que ela trabalha, e ela é tipo assim, super desejada, ela não se importa muito com essas coisas, então assim, elas são bem diferentes uma da outra, e essa amizade era pra ser considerada uma amizade meio improvável. A autora deixa claro isso no livro. E aí, essa famosona, ela desaparece e aí começam a acontecer coisas e aí começa a acontecer o livro. O problema desse livro todo pra mim foi que eu achei o plot totalmente... Não é nem que foi previsível, porque eu achei tão surreal que me pegou de surpresa, mas não uma surpresa boa. Porque quando eu cheguei no plot eu fiquei tipo assim, sério? Foi uma coisa muito, muito conveniente que, parando pra pensar, nem é tão surpreendente assim, é porque na época eu não tava acostumado a ler tanto thriller, mas que é uma coisa que os autores geralmente fazem quando eles não sabem como dar um final pra história deles. Quando eles meio que se veem num beco sem saída e eles fazem aquela coisa de tipo, ser o Deus Ex Machina, que eu não sei se vocês sabem que termo é esse, mas é quando o autor faz um final, uma coisa muito conveniente, e ele arruma uma solução pra uma coisa que ele se meteu ali, uma enrascada que ele se meteu no livro, pra arrumar uma solução pra a merda que ele fez. É isso que essa autora faz aqui, porque eu acho o final assim surreal. Sem contar que, tipo, realmente é um livro que lembra bastante A Garota no Trem e A Garota Exemplar. Eu acho que chega momentos que lembra até demais. Querendo ou não, esse tipo de livro assim, que geralmente o título sempre é A Garota ou a Mulher de alguma coisa. Nesse daqui, no caso, não é, mas parece.
a história. Sempre acaba sendo um pouco parecido, sempre acaba tendo aquela mesma fórmula, mas eu achei esse daqui demais. Ele se inspirou muito e teve toda aquela questão de, tipo, mudar drasticamente a personalidade dos personagens e você ficar, tipo, achando que você poderia confiar em uma pessoa, mas na verdade você não poderia. Que é a mesma coisa que ocorre em Garota Exemplar, só que eu acho que aqui a autora não soube fazer muito bem, ficou uma coisa meio forçada. Eu achei que alguns personagens não tiveram muita personalidade, enquanto os outros ela quis colocar personalidade demais. E eu fui assistir o filme é péssimo também, inclusive, não recomendo. É literalmente uma farofa, da maior farofa possível de livro de suspense, é esse livro aqui. Você tem que ler sem esperar nada dele, e aí talvez você acabe tirando alguma coisa ou outra legal, mas no fim das contas, eu nem sei porque ele tá aqui, inclusive eu já devia ter tirado ele faz tempo em algum haul, então agora que eu peguei pra fazer o vídeo, ele com certeza já vai direto ali pra caixa de livros que vão tudo embora daqui de casa, porque não rolou. E assim, esse aqui eu definitivamente não recomendo, nunca recomendarei quando eu for falar de livro de suspense pra vocês. Eu parei pra pensar que a maioria dos livros que eu vou falar aqui nessa lista são de suspense. Então, ao mesmo tempo que no dos melhores do ano teve muito suspense bom, aparentemente também tem muito suspense ruim. Eu acho que é normal, eu espero que seja normal. Mas o próximo livro é o Genuine Fraud, que eu li ele em inglês, mas ele já foi traduzido pro Brasil como Fraude Legítima. E ele é da mesma autora de Mentirosos, que é a Lockhart. E eu já li o Mentirosos, inclusive eu gosto bastante. Foi um dos primeiros suspense thrillers que eu já li na vida, embora muitas pessoas não achem que seja, mas eu considero sim. E foi um livro que eu gostei muito do final, gostei muito da construção. O Mentirosos, no caso, esse aqui, não, definitivamente não. Eu comecei esse livro achando muito interessante e achando muito legal, porque ele é contado de trás pra frente. Então a gente já começa no livro sem entender muito o que tá rolando. E ele começa do capítulo 19, se eu não me engano, é 18, e ele vai voltando até a gente chegar no capítulo 1. E aí, a cada capítulo que você vai passando, você vai entendendo mais o que aconteceu pra levar àquela situação final. Não sei se fez sentido na cabeça de vocês, mas basicamente o livro é contado de trás pra frente. E eu achei interessante isso porque me deixou envolvido com a história. Eu fiquei tipo, caramba, o que será que aconteceu? Por que será que quando eu comecei o livro já tava tudo assim, desse jeito? E o que levou a acontecer aquilo? E esse é um livro que vai tratar meio que sobre uma menina e a amiga dela, e uma herança, e um negócio meio de espionagem. E é meio que isso que tem na sinopse, é porque é uma sinopse bem misteriosa. E esse livro tinha tudo pra ser um livro bom, mas ele literalmente perdeu tudo pra mim, porque chegou um momento do livro que eu nem tava entendendo mais o que era que tava acontecendo, o que era que a autora tava fazendo. Tinha um momento do livro que eu achava totalmente, tipo, por que ela resolveu colocar isso? Que parecia que não tinha importância nenhuma pra história. E aí depois eu ficava esperando que essas perguntas fossem respondidas no final do livro e que a gente entendesse o que era que tava rolando. Só que eu achei o final super corrido, super sem explicação. Ficou, tipo, quase todas as pontas soltas, porque eu não me importo de um livro ter um final aberto. Mas esse daqui não ficou aberto, ele ficou escancarado. Ficou arrombado. Tão aberto o final desse livro, porque não explicou quase nada, não respondeu quase pergunta nenhuma. E sem contar que o final foi extremamente, assim, surreal, porque eu tenho certeza que vai alguém falar nos comentários, mas se é um livro, não precisa ser real, porque livro é ficção. Mas é diferente, tipo, se fosse um livro de fantasia, beleza, só que não é esse tipo de surrealidade que eu tô falando aqui. É surrealidade de, tipo, assim, é um livro que se passa, entre aspas, no mundo real, né? E são coisas assim que, tipo, atitudes de pessoas, por exemplo, tem uma atitude aqui que um policial tem no final desse livro que eu fico assim... Nem o pior policial da face da terra teria esse tipo de atitude. E é tipo assim, a menina consegue se safar das coisas por motivos assim muito... Você fica se perguntando, é impossível na vida real ninguém ter notado ou impedido isso de acontecer. E parece que tipo, tudo que ela quer, a personagem aqui, a autora dá um jeito de que ela consiga, por mais mirabolante que seja a solução que ela encontra, ou o motivo que ela encontra pra essa menina conseguir as coisas. E aí você fica tipo assim, não dá pra defender. Ou seja, não só o livro foi contado de trás pra frente, mas como pra mim ele foi de ladeira abaixo. Porque eu comecei ele com expectativa muito alta, principalmente por já conhecer a escrita dela e ter gostado do outro livro que eu li. E aí, a decepção foi assim, um tombo tão grande que eu acho que eu tô caindo até hoje, depois de ter lido esse livro. E esse daqui eu só não dei embora ainda porque eu acho a capa bonita. E porque é um dos poucos hardcovers que eu tenho. E eu fico meio com pena de dar embora. Eu vou falar logo desse livro, porque quando eu falei isso pela primeira vez aqui no Booktube, eu não tinha muitos inscritos, então acho que pouca gente viu. Então assim, eu sei que eu estou correndo um risco sério agora de ser criticado por bastante gente, mas eu vou falar mesmo assim porque eu não quero levar isso comigo pro túmulo. Eu preciso desabafar sobre esse livro. E um livro que também foi uma decepção pra mim em 2020 foi Drácula, do Bram Stoker. E calma, eu vou explicar. Eu fui ler esse livro com muita expectativa. Foi um dos primeiros livros que eu li em 2020, porque eu comecei o meu ano de leitura um pouco tarde esse ano. Eu não comecei tipo em janeiro, igual todo mundo. Eu fui ler esse livro achando que eu ia amar. Eu já tava pronto pra dar minhas 5 estrelas e favoritar esse livro. E talvez a culpa tenha sido minha, que tenha ido com muita sede ao pote. E aí eu me ferrei, porque eu tava com expectativas altas, porque eu gosto muito de histórias de vampiro. E eu sei que Drácula foi meio que ela que originou tudo, pelo menos é a mais famosa assim dessas clássicas. E eu tava com ideia totalmente diferente do que ia ser esse livro. Eu não vou contar a sinopse porque, pelo amor de Deus, todo mundo sabe mais ou menos do que se trata Drácula. Só que esse livro, ele é contado em diários. E tem os momentos do livro que são tão entediantes que vocês não estão entendendo. Não é só isso que me fez não gostar do livro, porque eu super entendo, eu super consigo, quando eu vou avaliar um livro mais antigo,
me imaginar pra época que ele foi publicado e entender tudo que tava rolando ali por trás pra esse livro ter sido escrito dessa maneira. Eu achei o final desse livro muito ruim. Era uma coisa que eu tava esperando que fosse fazer eu mudar completamente de ideia e acabar amando o livro. Era o final, porque eu achei que ia ser um final assim bem massa, bem foda e bem caramba, um monte de coisa acontecendo. E é um final assim tão linear, eu não sei se é linear a palavra, mas um final tão parado que eu fiquei pensando que eu tinha chegado na metade do livro, mas quando eu vi já tinha acabado, porque eu fiquei esperando um plot, fiquei esperando alguma coisa que fosse me chocar um pouco, e aí foi uma coisa super... Sabe, eu fiquei tipo, é isso então. Eu gostei de algumas partes, da parte da mitologia ali que o autor criou pra essa coisa dos vampiros, mas os acontecimentos do livro em si, eu achei chatos, achei entediantes, eu literalmente li com preguiça. Algumas partes eu até achei legais. Os fiscais de leitura ali, eu não venho falar que é porque eu só leio farofa e só leio o livro famosinho e não sei apreciar um clássico, porque eu já falei 1000 vezes aqui no canal de vários clássicos que eu gosto bastante, então eu tenho o direito sim de dizer que eu não gostei desse. Eu já vou me defender aqui. Porque não é porque é um clássico que eu não tenho o direito de não gostar e de achar chato. Então eu coloquei assim, porque realmente foi uma decepção, porque eu esperava gostar muito. Foi simplesmente que eu tava esperando uma coisa e o que me foi entregue foi outra. E aí eu que luto e eu que lido com isso. Tem um livro que eu vou colocar aqui rapidamente, mas eu não vou me demorar muito nele porque eu não cheguei nem a terminar. Mas realmente, se eu não conseguir nem terminar o livro, então ele com certeza devia estar na lista de piores e decepções do ano. Foi literalmente tão ruim que eu não consegui terminar pra mim. É o Lâmina da Assassina da Sarah J. Maas. Eu vou deixar a capa aqui porque eu li em e-book, obviamente. E assim, eu não esperava abandonar esse livro, porque eu pensei, não, um livro de contos, eu acho que eu vou ler super rápido e vai ser legal e vai ser divertido e enfim. Não foi. Eu gostei de um conto que tem no livro. Teve um que eu tolerei e os outros são 5, eu li 4. Eu cheguei mais ou menos até o final do 4º conto e não li o último, porque literalmente eu já estava saturado. Eu acho que é um livro mais pra quem é fã da série já e resolveu ler tipo depois. Eu acho que eu provavelmente li no momento errado, porque como eu tava lendo na ordem cronológica com a leitura conjunta, eu inventei de ler, mas eu acho que eu deveria ter lido se depois de ter lido tudo da série eu tivesse gostado, a ponto de querer conhecer um pouco do passado. E enfim, mas as pessoas falaram que era importante para o livro 4, 5, sei lá, e eu fui ler. E assim, eu achei muito chato, velho, muito chato. Porque eu li o conto 1, aí eu fiquei tipo, é isso que vai ser esse livro, já tô cansado. Aí li o segundo e fiz, ok, estava um pouquinho melhor, mas assim, ainda tô com um pouco de pé atrás. Aí eu li o terceiro e fiquei, muito bom, espero que o resto do livro fique assim. Aí eu fui pro quarto, e aí foi literalmente uma queda, estrondosa que eu tomei assim, porque eu fiz, caramba, o terceiro conto foi tão bom, por que o quarto conto não tá bom quanto o terceiro? Fiquei tipo, muito chateado. E aí eu fui tentando passar as páginas, tentando, mas chegou um momento que eu disse, chega, eu não vou gastar meu tempo com isso, tem muita coisa boa pra eu ler, e aí eu desisti. Fãs de Trono de Vidro, desculpem, mas eu acho que vocês já devem estar sabendo disso, porque eu já falei em algum vídeo. E eu sei que vai ter gente perguntando se eu desisti de Trono de Vidro, caso não tenha visto os outros vídeos. E se eu não gostei nem do Herdeiro do Fogo, eu vou dizer o quê? Aguardem o vídeo que vai vir depois desse, que vocês vão descobrir lá. É isso, tenho que fazer meu mistério pra render o engajamento e a audiência. Aguardem o vídeo que vem depois desse. Esse aqui é outro que eu sei que também tem muito fã, então eu vou passar rapidamente. Esse daqui não foi questão de ser ruim, foi questão de ser decepção, porque não é um livro ruim na minha opinião, mas é um livro que me decepcionou assim, bastante. Não vou mentir não pra vocês, porque eu fiquei, nossa, chateado, puto, porque eu esperava muitas coisas diferentes desse final. E eu tô falando do Timbre, do Neil Shusterman, que pra quem não sabe é o terceiro livro da trilogia do Ceifador. Eu não vou nem me estender muito nesse livro, porque eu postei um vlog de leitura de quase 50 minutos, que eu acho que muita gente não viu porque ficou com medo de ter spoiler, ou por, sei lá, algum outro motivo. Mas eu vou deixar o link aqui nos cards desse vídeo, porque não tem spoiler. Tipo, em nenhum momento do vídeo literalmente tem spoiler. Eu li a trilogia inteira lá, e ficou grande porque eu falei bastante coisa, falei bastante opinião, e também porque eu acabei mostrando um pouco da minha rotina lá também. Então se você quiser saber o motivo real, assim, com mais detalhes do porquê não ter gostado tanto desse livro. Mas pra mim a questão é que eu tava esperando um final muito melhor pra essa trilogia. Tipo, muita gente gostou desse final, mas eu achei um final bem decepcionante pra tudo que foi sendo construído pra mim. E eu acho que esse é o livro mais parado também da trilogia. E pra mim isso não é muito comum, porque geralmente quando eu leio tipo, trilogias, o terceiro livro sempre é o mais frenético e sempre que acontece mais coisa. Eu senti que esse livro assim foi bem paradão, ele teve poucos momentos de ação, e os que tiveram também não foram muito convincentes, não me agradaram muito. Mas eu também entendo que tem muita gente que gosta, e entendo as pessoas gostarem, porque é uma trilogia boa, é uma ideia muito boa, o autor também escreve muito bem. Então, foi só aquela coisa assim, de eu ter achado que eu ia dar tipo 5 estrelas pra trilogia toda, e aí, no final das contas esse livro me foi um tombo, porque eu esperava amar de verdade e não rolou pra mim. Então assim, fiquei chateado comigo mesmo também por não ter gostado desse livro. Se você quiser saber com mais detalhes, como eu já disse, vamos lá ver o vlog. Preciso fazer propaganda desse vlog sim, desculpa. Se eu tivesse realmente que eleger o pior livro do ano, eu elegeria esse provavelmente.
principalmente o terceiro livro, que na verdade é um livro só, então no final das contas seria um só. E a trilogia Nunca Jamais, que na verdade não é uma trilogia, lá na gringa ele foi publicado como um livro único, só que aqui no Brasil tiveram que publicar separadamente por conta que, se eu não me engano, a Galera Record não tinha os direitos dessa outra autora, sem ser a Colleen Hoover, que é a Tarryn Fisher, então tem um negócio, um limite de páginas que me disseram lá que não podem publicar, então tiveram que dividir o livro em 3. Embora eu tenha avaliado eles individualmente lá no Scooby, e tenha sido literalmente uma ladeira abaixo, mas não normal, foi tipo assim, caindo de um edifício de 11 andares pro centro da terra, a queda, porque o primeiro livro eu acabei gostando bastante, e aí o segundo livro eu já achei menos bom, mas eu também já tava, assim, preparado para um final que fosse me fazer gostar da trilogia num todo. E aí, chegamos nessa bomba que eu nunca vi, eu acho assim, inacreditável o que eu li aqui, porque eu fui obrigado a ler, e o quanta raiva eu passei, porque esse livro literalmente tem 120, 30 páginas, sei lá, a diagramação é enorme, então eu acho que assim, não era pra ser humanamente possível eu passar tanta raiva com uma coisa tão curta. E pra quem não sabe, esse livro vai contar sobre um menino e uma menina, eles estão assim de boa vivendo a vida deles, e chega um momento assim da manhã, que eles esquecem tudo que eles são. Eles esquecem a vida deles completamente. Todo mundo ao redor deles está normal, mas eles não lembram quem são as pessoas ao redor deles, nem lembram quem eles são direito. E aí eles meio que acabam entrando em um acordo ali e contando um pro outro, né? Porque eles meio que estão nessa situação juntos. E aí eles vão começando a descobrir o passado deles juntos. E a gente já sabe que eles são um casal, tipo, isso já entrega na sinopse, no caso. E aí eles vão tentando descobrir o porquê deles estarem passando por isso e como resolver isso. E aí começa a acontecer várias coisas. É por isso que eu gostei do primeiro livro, porque teve todo esse ar de suspense e do que é que tá rolando e pra gente descobrir. E eu fiquei pensando, será que é um livro meio de ficção científica que vai ter um motivo? Eu criei tanta teoria, vocês não estão entendendo do motivo que seria isso. E assim, é um motivo tão ridículo que eu nem sei o que dizer desse livro. Porque quando eu lembro, eu passo muita raiva, porque é uma ideia muito boa e pra mim, ela foi totalmente desperdiçada com esse final ridículo. Eu só consigo falar ridículo pra esse final porque eu não consigo superar ainda direito, porque pra mim era uma trilogia que tinha muito potencial e parece que ela foi tipo... Não sei, parece que a autora foi perdendo a vontade de escrever ela ao longo dos livros, porque o primeiro livro é muito legal, muito envolvente, muito divertido e você vai lendo querendo saber o que vai acontecer. Tanto é que eu li os 3 livros em uma madrugada. E eu me arrependo disso até hoje porque foi uma madrugada perdida. Esse aqui eu digo porque, embora eu tenha marcado bastante coisa, porque tem umas passagens que eu achei bem legais e tal até. E o primeiro livro, principalmente, foi bem legal a experiência. Mas quando chegou nesse aqui, eu quis morrer. Por ter perdido minha noite de sono pra ler isso aqui. Literalmente, eu não tô exagerando, dizendo que esse livro foi péssimo, horrível. Esse daqui, eu não tô nem aí. Se eu tô sendo muito agressivo falando, porque eu não consigo não ser. Porque pra mim isso aqui foi a decepção do ano, talvez da vida. Eu acho que eu nunca vou ser tão decepcionado assim com um livro como eu fui com esse. E é isso, depois de tudo isso eu espero que vocês entendam o porquê dessa trilogia estar aqui. Trilogia não, livro único. Porque eu contei como um livro só isso aqui. Já que eu já tô... Não, merda! Vou continuar nela mais um pouquinho e falar de mais um livro dessa autora, que é o Verity. Eu sinto que eu vou receber dislike dos fãs da Colleen Hoover, mas eu espero que vocês sejam legais e passem esse pano pra mim. Mas enfim, esse aqui é outro livro que eu acho que se eu não tivesse lido com tanta expectativa, eu teria desgostado bem menos. Então já fica aqui minha lição pro ano que vem, não ir com expectativa pra livro nenhum. Principalmente quando a expectativa não for minha, for de outras pessoas que colocaram em mim. Porque vocês, não tô julgando, mas ao mesmo tempo tão pouco, me deixaram surtado pelo esse livro dizendo que eu ia amar, e que dessa vez a Colleen Hoover ia me ganhar, e que era um livro muito bom, e era um suspense muito bom. Mas o problema pra mim é que teve muita coisa desnecessária na história, que a autora perdeu tempo falando sobre esse tipo de coisa e não focou no plot principal e deixou muita ponta solta. E eu achei o final muito corrido. Achei legal a forma que a Colleen Hoover escreve aqui, como ela consegue fazer a gente de trouxa, porque isso realmente ela faz bastante. Mas eu não gostei de algumas cenas do livro em si, em específico, porque eu achei meio forçadas e umas atitudes também pareceram meio forçadas também de alguns personagens. E essa questão de tipo que eu achei que teve muita coisa que dava pra ela ter perdido mais tempo com isso do que com cenas de, por exemplo, todo capítulo tem uma cena de sexo extensa e o problema não é essas cenas existirem, porque eu não me importo, mas é realmente ter tido muito disso e pouco do plot principal, do suspense, que era o que eu tava esperando nesse livro, porque embora que pode ser considerado um livro de suspense, porque tem toda a questão do suspense ali, eu acho que é um livro muito mais... Como é que fala? Não sei o gênero que é o que a Colleen Hoover escreve sempre, mas parece muito. E eu já devia ter esperado que, obviamente, que ela não ia mudar radicalmente assim o estilo de escrita dela e o tipo de história que ela
escreve. Mas o problema foi isso, eu achei que eu ia surtar e ficar super, meu Deus, e agora? E aí, no final das contas nem foi todo esse surto, não teve esse surto que eu tava querendo sentir, não teve os sustos que eu achei que eu fosse tomar lendo. Eu achei que foi um livro ok, tipo, não é um livro ruim, eu não tô dizendo que é um livro ruim, e que pra mim não foi esse hype todo que ele tem no Booktube, que as pessoas me deixaram achar que teria. Acho que eu não contei a sinopse, né, mas é basicamente sobre uma escritora famosa, ela escreve uns livros, e aí ela sofre um acidente, fica sem impossibilidade de continuar escrevendo a série de livros dela, contratam essa outra escritora pra continuar o trabalho dela. E aí essa outra escritora vai parar na casa dela, da Verity, que é a escritora que tá acidentada, e ela encontra um manuscrito que é como se fosse uma autobiografia dela revelando a vida toda dela, com a família, com as filhas, com o marido e com outro filho dela também, e uns acidentes que aconteceram também, e ela começa a revelar bastante coisa que deixa essa outra escritora chocada, e ela começa a perceber que a vida da Verity não é tão perfeita quanto aparentava e que tem muito mais mistério e segredo nessa família do que parece. Esse daqui é um livro que eu não me arrependi de ter lido, porque foi uma leitura bacana pra passar o tempo, só não foi aquela coisa que me deixou completamente surtado e querendo ler mais coisas da autora, e não foi, tipo assim, uma das melhores leituras que eu já fiz. Mas também não é um livro ruim, eu só coloquei aqui porque realmente eu me decepcionei um pouquinho, porque eu tava realmente esperando que fosse um livro que eu fosse amar demais. Mas é isso, né? Já fiz minha explicação aqui, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Outro clássico, porque infelizmente também me decepcionou, e eu tô falando de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, e esse daqui é aquele livro que vem 2 romances e os contos, e eu só li o primeiro romance, que é o Estudo em Vermelho, que é a primeira história do Sherlock Holmes. Comecei o segundo, que é o Sinal dos Quatro, só que eu abandonei o Sinal dos Quatro na metade, porque eu já não gostei muito de O Estudo em Vermelho. Eu achei bem chato, principalmente por ter toda essa questão de que ele não mostra o que aconteceu, ele conta. Eu entendo que, tipo, a proposta do Sherlock Holmes é ser assim, mas não gosto de história desse tipo. Eu prefiro quando o autor mostra do que quando ele explica. E eu acho que foi por isso que eu não gostei tanto. E também a questão de que o Sinal dos Quatro eu comecei, eu tava achando muito, muito chato. O Estudo em Vermelho eu achei até legal, só que ele é dividido mais ou menos em 2 partes. E aí tem a primeira parte que é interessante, que é todo pra você descobrir ali a questão do assassinato, quem cometeu aquele crime. Só que a segunda parte é um corte assim, meio bruto, na minha opinião, que é uma mudança total assim, que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que tá rolando? E achei meio confuso, ao mesmo tempo que não é confuso, mas é meio chato. Eu achei entediante essa parte. E o Sinal dos Quatro tava pior, então foi por isso que eu nem terminei. Mas eu pretendo dar assim outra chance pro Sherlock. Me falaram pra ler O Cão de Bakersville, e eu vou tentar ler esse livro aí pra ver se dessa vez rola pra mim. Porque infelizmente não rolou, eu tava com expectativas muito altas de gostar de Sherlock, porque por ser, tipo assim, um dos primeiros detetives que fazia esse livro, esse tipo de história, romance policial, e que tinha plot twist, não sei o que, clássico. Eu esperava que eu fosse gostar. Não é um livro ruim, é só um livro que eu achei meio chatinho e não achei nada demais. Foi um livro bem ok. Teve uns momentos assim que eu achei até ele bem infantil. Eu não sei se Sherlock Holmes é infantil, mas os diálogos e assim, a forma que a história foi contada eu achei um pouco infantil venil demais para o meu gosto pessoal. Vou tentar mais uma vez dar outra chance para Sherlock Holmes, e se dessa vez não rolar, aí eu vou simplesmente aceitar o fato de que passou a minha fase e, na verdade, talvez essa fase nunca tenha nem existido. Esse aqui eu poderia colocar como a decepção do ano. Era dos que eu tava mais animado pra ler. E foi um dos que acabou sendo uma decepção grande pra mim. Tanto é que esse daqui eu não consegui nem terminar, que é o Nona Casa da Lei Bardugo. Como vocês estão vendo aí, ele tá marcado bem na metade. Eu parei, tipo, bem na metade mesmo do livro. Eu tava com uma expectativa muito alta pra ler esse livro, porque eu vi muita gente falando bem. Eu nunca tinha lido da Lei Bardugo, porque ela escreve mais uns livros de fantasia jovem adulto, e esse daqui é a primeira fantasia adulta dela. E também porque ele tem toda essa pegada Dark Academia, que era um negócio que eu tava doido pra ler. E acabou que no final das contas, eu não consegui nem terminar, porque eu tava achando muito chato, muito entediante, muito parado, e eu não tava entendendo pra onde era que esse livro tava me levando, e eu não tava gostando, independente de onde fosse que ele estava me levando, eu não estava gostando, eu não estava querendo ir. Esse livro vai ser todo esse negócio de, tipo, ele se passa em Yale, então vai ter toda essa questão da faculdade, só que essa questão da academia, eu poderia dizer que ela ficou um pouco com Deus, porque é literalmente o fato deles estarem na faculdade, porque eles não fazem basicamente nada de atividade acadêmica, pelo menos não que mostre no livro até a parte que eu li. Eu também não posso falar muita coisa desse livro assim tanto, porque eu só li até a metade, mas eu tô falando aqui o que eu li. E aí tem toda essa questão das sociedades secretas, e aí tem magia nessas sociedades secretas, eles fazem meio que uns rituais que tem uns negócios que envolvem, tipo, se comunicar com os mortos, e aí tem essa menina que ela vê fantasmas, que eles chamam aqui de cinzentos, então ela é meio que a única que tem esse dom de ver fantasmas e comunicar com eles, e ela se torna meio que uma prioridade para essa sociedade secreta em específico, só que esse livro ele vai ser contado em presente e no passado, porque o mentor dessa menina, ele sumiu sem dar explicação, e aí a gente vai tentar entender o porquê dele sumiu e onde é que ele tá, e meio que começam a acontecer umas coisas ali, uns crimes na faculdade, que ela tem que meio que resolver porque ela tá meio que sozinha, já que o mentor dela desapareceu. E aí tem esse passado que ela tendo essas aulas com esse mentor, tem o presente que é esse mentor desaparecido e ela sem saber onde ele tá e tentando desvendar essas coisas que estão acontecendo na faculdade. Eu acho que provavelmente no final do livro eu acabaria descobrindo
onde é que esse mentor foi parar, também não sei se ficar pro segundo livro, porque eu sei que esse daqui vai ser uma duologia, mas eu simplesmente não tava conseguindo gostar, eu não consegui me apegar a nenhum personagem. Parecia que não tava acontecendo nada, além dela explicar o que tava rolando e explicar a magia e beleza que primeiro livro de uma série e tal, isso é normal de acontecer, de ter essa questão de ambientalizar a pessoa, mas eu acho que tava exagerando um pouco, tava faltando acontecer coisas, tava faltando ter cenas assim que me fizessem querer continuar o livro. E aí chegou no momento que eu parei e disse, não, eu não consigo mais continuar isso. Mas no tempo tem muita gente que também não gostou, que terminou o livro e não gostou, também tem muita gente que terminou e amou. Mas eu tenho que colocar aqui como decepção, porque foi decepcionante sim. Eu esperava grandes coisas desse livro e no final ele acabou não me entregando nem um pouco do que eu queria e do que eu esperava. Esse daqui, a culpa foi um pouco minha e do pessoal do meu grupo, do Telegram, do clube do livro daqui do canal, que se chama Necrotérios, que você não sabe, é um clube de livro para ler livros de suspense, thriller, romance policial, terror psicológico, e caso você não saiba e não conheça, o link do grupo sempre fica na descrição dos vídeos. Mas enfim, o livro é A Garota do Lago, que foi o primeiro livro que a gente leu junto, e assim, já começamos mal, porque a maioria das pessoas que leu junto comigo lá esse livro, junto com o pessoal do clube, não gostou. Esse livro é até interessante, a premissa dele, porque vai ser sobre essa menina, que ela é uma estudante de direito, e ela é assassinada brutalmente, e a gente fica tentando descobrir quem matou ela e começa a conhecer um pouco sobre o passado dela, e ao mesmo tempo que a gente vai ter essa jornalista que tá investigando o caso e tentando descobrir o que foi que aconteceu, porque foi tipo numa cidade pequena que nunca acontecia tragédia nenhuma, e aí já aconteceu logo isso, e isso abalou totalmente as pessoas que moram lá e tal. É um livro legal porque passa muito rápido, os capítulos são muito curtos, e eu tava com expectativas muito altas achando que ia ser muito bom, porque o começo do livro é bem interessante e você vai ficando bem preso na história, e o autor cria todo esse negócio do suspense que você fica, caramba, agora vai. E aí começaram a acontecer umas coisas que foi tipo piorando, aí até chegar num ponto que o final foi péssimo. Além dessa questão da jornalista, ela tem umas atitudes assim muito sem noção, vamos dizer assim, antiprofissionais. Eu diria que o autor não soube construir direito, porque ela tem umas atitudes meio que nem parece que ela realmente é uma profissional. Parece que ela é tipo uma pessoa aleatória que resolveu investigar um caso sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre. Só que o autor passa o livro todo falando e colocando na nossa cabeça que ela é tipo uma das melhores jornalistas investigativas que tem. E também essa protagonista, ela passou por um tipo de trauma, e a gente também vai tentar descobrir o que foi que aconteceu com ela. E aí beleza, a gente começa a criar as teorias, começa a ter nossos suspeitos e ficar se perguntando quem foi que matou essa menina e como é que essa jornalista vai fazer pra descobrir isso. Aí ele começa a fazer aquela coisa que a maioria desses livros tem, que é jogar pessoas pra gente tomar ela como suspeitos. E até que eu tava assim criando vários tipos de teorias, algumas delas no final das contas eu consegui acertar, muita gente do grupo também, porque tem umas coisas que são meio previsíveis, que o autor, acho que ele tipo deu pista demais. Só que pra mim a pior parte desse livro foi o final, porque tipo, o autor fez uma coisa, essa coisa que ele fez causou totalmente uma reviravolta na história, tipo uma reviravolta muito, muito grande, que foi tipo na metade do livro mais ou menos. E aí todo mundo foi pego de surpresa, não esperava que isso fosse acontecer, porque isso fez todo mundo mudar as teorias e mudar a forma que tava enxergando o livro. E aí o que foi que ele fez no final pra resolver isso? Ele meio que desfez essa reviravolta que ele tinha feito no meio do livro, só que de uma maneira assim muito conveniente. Ele fez aquela mesma coisa que eu falei pra vocês em algum momento do vídeo antes aí, que foi o negócio do Deus Ex Machina, que ele tira uma solução assim extremamente fácil e extremamente óbvia, tipo umas coisas super fáceis assim, só pra literalmente resolver, e porque ele literalmente não conseguiu pensar em nada pra sair dessa enrascada, porque é literalmente uma coisa que ele faz, que ou ele fazia isso e estragava tudo, que foi o que ele fez, ou ele não fazia, porque é impossível dele sair dessa situação de outra maneira, e aí foi péssimo. Foi muito ruim mesmo, estragou a experiência de todo mundo. Acho que pouquíssima gente gostou. Foi um livro legal, assim, literalmente pra passar um tempo. Se você estiver querendo um livro, assim, pra você ler rápido, mas não esperem grandes coisas desse livro, porque ele não vai lhe entregar. É literalmente uma leitura bem okzona e bem de passar tempo. E ainda assim, eu acho que vocês poderiam encontrar coisas melhor pra passar o tempo do que esse livro. Temos livros nacionais na lista também, infelizmente, mas temos, não vou mentir. O primeiro é o Serpentário, do Felipe Castilho. E esse livro, assim, não foi um dos piores do ano. Não acho que seja um livro ruim também. É um livro que eu nem pretendia ler esse ano, na verdade, e eu acabei lendo porque a Pão Gonçalves fez um negócio assim, ela do nada fez uns lives pra ler esse livro em um final de semana, todo mundo junto. E eu aproveitei porque eu gosto dessa questão de, tipo, ler todo mundo junto e compartilhar a experiência e discutir. E a questão desse livro pra mim toda foi o final, porque o livro em si, acho que até, tipo assim, uns 80% é muito bom. É um livro que eu super recomendaria, inclusive eu tava fazendo live lendo ele, tava recomendando pra todo mundo, mandando todo mundo botar na wishlist, e aí chegou no final e foi, tipo assim, um tombo tão grande que vocês não estão entendendo, porque literalmente caí do cavalo, nem foi do cavalo, foi de um prédio. Mas ao mesmo tempo eu entendo que tem pessoas que gostam, é porque foi um tipo de coisa que não me agradou, e também não agradou muito as outras pessoas que leram junto nessa mesma rolê aí que eu expliquei pra vocês, não. Esse livro vai ser sobre esse grupo de amigos, e eles sempre passam as férias juntos nessa ilha, que é como se fosse uma praia, e tem umas ilhas ao redor. E eles passam isso desde crianças. Também vai se passar no presente e no passado, porque acontece alguma coisa, isso tipo 19 anos antes, se eu não me engano, e aí acontece alguma coisa em uma dessas ilhas em específico que eles vão, que deixa eles totalmente traumatizados e faz eles se afastarem, eles perdem tipo o contato, e também eles não querem nem tocar nesse assunto, porque foi uma coisa muito traumática que aconteceu com eles nessa ilha. E aí, 19 anos depois, eles decidem voltar pra esse mesmo lugar que eles passavam as férias, pra colocar um ponto final nessa história, porque eles dizem que
eles precisam resolver tudo isso pra poder seguir com a vida, porque literalmente é uma coisa que assombra ele ao longo do tempo. Aí esse livro tem toda aquela atmosfera meio sombria, que você não entende muito bem o que é que tá rolando. Aí tem uns aspectos meio de realismo mágico, eu diria, porque tem umas coisas que você não entende muito bem se é da cabeça dos personagens ou se realmente tá acontecendo, umas viagens muito loucas. E no meio do livro também tem umas passagens, uns trechos, que são uns negócios meio viajados também, que o autor faz umas críticas, assim, à sociedade no geral e algumas coisas que você tem que tá prestando atenção pra você pegar. E foi legal de ter lido em conjunto, porque eu acho que ele não teria pego tudo se eu tivesse lido sozinho. Só que chegou um momento que eu achei que o autor também tava criticando tanto tudo e ao mesmo tempo que perdeu meio a linha, ficou meio confuso, porque não dava pra entender direito o que era que ele tava querendo dizer. E o final do livro foi pra mim o mais decepcionante, porque foi um final assim bem sessão da tarde, na minha opinião. O livro ele tem toda essa atmosfera mais sombria, meio adulta, um negócio meio dark, assim, que você fica, caramba, o que será que vai rolar? E aí ao final aconteceu umas coisas que eu fiquei tipo, me perguntando se eu realmente tava lendo isso. Foi uma coisa assim que pra mim não fez jus ao resto da história. Então eu acho que foi só por isso que eu coloquei nessa lista, porque o final desse livro, no caso, foi o que me decepcionou, não o livro em si. Eu tava pronto assim pra dar uma nota super alta, e aí o que me decepcionou nesse livro aqui, no caso, foi o final, porque eu realmente não gostei, e eu queria muito ter gostado, porque o livro, sem ser o final, é muito bom. Então, não tem como eu dizer pra vocês lerem o livro sem ler o final. O que eu digo pra vocês é ler o livro, mas sem esperar muita coisa pro final. Aí eu acho que é isso que eu posso dizer. Voltamos para o Necrotérios, porque a gente não teve muita sorte com os livros desse ano. Eu espero que os de 2021 sejam melhores, as nossas escolhas. Mas é um livro que, inclusive, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, acabou de ter a live de discussão desse livro, que é A Última Festa, da Lucy Foley. E eu não sei qual é o pior, esse ou A Garota do Lago. Eu entrei nesse questionamento e até agora não consegui responder. Esse livro vai ser sobre um grupo de amigos, 9 amigos, que eles vão passar o Réveillon, o Ano Novo, na Escócia, num lugar assim bem frio. É tipo tão frio que a autora faz questão de dizer a cada 3 páginas que é frio. Chega um momento que tipo fica tão frio e tão cheio de neve que é impossível qualquer pessoa entrar ou sair desse lugar. Fica todo mundo preso. E o que acontece? Um desses personagens, um desses amigos, desses nossos amigos, morrem. E aí, além de ter morrido essa pessoa, as que sobraram meio que estão presas com o assassino, porque não tem como elas saírem, também não tem como a polícia chegar, e aí você fica naquela apreensão. E a parte mais interessante, ou talvez a única parte interessante pra mim desse livro, é que além de você não saber quem matou, você não sabe quem morreu. Então você só vem descobrir os dois, tipo, tanto quem é a vítima quanto quem é o assassino, literalmente nas últimas páginas do livro. Então você fica se perguntando qual desses amigos pode ter sido quem morreu, só que ao mesmo tempo que você não fica, porque nos primeiros 3 capítulos do livro você já consegue pegar quem vai ser a vítima. É tão óbvio, tipo, tão óbvio, que ela parece que esfrega na sua cara, de propósito, quem vai morrer. E aí no final eu tava esperando que não fosse, porque eu achei que seria muito óbvio ser, e acabou que foi. Então assim, eu fiquei bem decepcionado, porque foi literalmente muito óbvio, ela literalmente não sei nem como expressar o quanto fica óbvio pra todo mundo, eu acho que leu, quem era a pessoa que iria morrer. Mas até aí tudo bem, porque tem a questão de quem matou, que até foi um plot twist interessante, essa parte eu achei até legal. E a explicação do porquê dessa pessoa ter feito isso com a outra. Só que o problema desse livro é que ele tem muito personagem e a autora não soube desenvolver todos. Eu gosto quando o autor coloca muito personagem num livro e sabe desenvolver todos, ou quando ele coloca muitos, mas ele deixa claro que ele vai focar, por exemplo, só em uma parte deles, ou só em um deles, e os outros só estão ali pra eles estarem mesmo. Só que aqui ela tentou que todos os personagens fossem importantes, pra que todos eles parecessem suspeitos, só que ela não conseguiu. Ela só conseguiu meio que trabalhar direito uns 3 ou 4, porque são os 3 ou 4 que tem ali o ponto de vista deles no livro, e os outros ela literalmente parecia que nem estavam ali. Sem contar que o final desse livro é muito, muito corrido. Tem umas partes do livro que são super lentas e, embora seja um livro que você leia rápido, tem umas partes que eu achei meio desnecessárias, que não deviam estar nessa história, porque não fazem diferença. Ou poderia até ter se ela tivesse feito um final, assim, mais trabalhado, porque acontece, tipo assim, 30 coisas ao mesmo tempo. Nas últimas 10 páginas do livro, ela faz, tipo, vários plot twists além do principal. Só que esses plot twists secundários são tão nada a ver que você nem se importa. Você lê e fica tipo, sim, e daí? Eu criei tanta teoria pro final desse livro que vocês não entendem o quão decepcionante foi quando eu cheguei nele. Eu achei muito broxante o final, principalmente porque foi um livro que a Bel Rodrigues falou super bem. E geralmente as coisas que eu leio por indicação dela eu acabo gostando, mas esse daqui não rolou. Inclusive a maioria das pessoas que leu no grupo também não gostou. As pessoas que gostaram disseram basicamente assim: gostaram porque foi um livro divertido que elas leram rápido. É literalmente um farofa, aquele thriller bem farofa pra você ler assim, quando você não tem nada pra fazer. Isso, tipo, ler em uma noite, ler uma madrugada ou tipo em 2 dias, no final de semana. E chegamos ao final dessa lista, no caso, finalmente. Eu não aguentava mais falar mal do livro, meu Deus, eu prefiro falar bem. Com um livro que também foi uma decepção grande, porque... Eu vou mostrar o livro primeiro. É o Bom Dia Verônica, do Rafael Montes com a Elana Casoy. E por que foi uma decepção grande? Porque eu li basicamente todos os livros do Rafael Montes esse ano. Eu só não li um, que era um que eu já tinha lido antes. Basicamente todos os outros que eu li eu gostei. Tiveram uns que eu gostei mais do que outro, óbvio. Mas esse daqui... Foi uma decepção tão grande porque esse daqui não foi nem o que gostei menos. Eu literalmente não gostei. Esse livro simplesmente não aconteceu pra mim. E principalmente porque é um livro super hypado. Depois que teve a série da Netflix, principalmente, todo mundo vivia me recomendando nos comentários, dizendo que era um livro muito bom e que eu ia amar. E aí,
Não, não, não mesmo. Esse livro vai ser sobre essa escrivã da polícia, ou a secretária, alguma coisa assim, eu confundo com a série, que elas têm profissão diferente no livro e na série. É uma coisa parecida, mas não é igual. É o escrivão e a secretária. Ela tá lá de boa trabalhando, só que o sonho dela é ser uma detetive profissional e pegar uns casos reais, assim, importantes, que ela quer trabalhar realmente com isso e ajudar pessoas de verdade. Só que ao mesmo tempo que o discurso dela é esse, ela não demonstra isso, porque parece que tudo que ela tá fazendo é movido ao próprio ego e ela não se importa realmente em ajudar ninguém, ela só se importa em ter uma carreira bem sucedida ou pegar os casos mais mirabolantes e resolver eles sozinha pra ser premiada por alguma coisa, porque tem uns momentos desse livro que a personagem literalmente tem umas atitudes que você fica, caramba, por que você fez isso? É tipo, ela, além dela ser muito burra, ela é muito sonsa e muito irresponsável com as atitudes que ela tem aqui no livro, principalmente por estar tratando de uma coisa, porque esse livro vai ter meio que um negócio de um serial killer que mata mulheres e vai acontecendo várias coisas nesse livro. E eu até achei o final desse livro legal, mas o que mais me irritou nesse livro foi as atitudes da Verônica, porque são atitudes assim muito... que você fica, caramba, por que você tá fazendo isso? É impossível a pessoa ser tão burra, justamente pela forma que o autor vai construindo essa personagem no começo do livro. E aí parece que as atitudes dela não condizem com o discurso. E também algumas cenas desse livro que eu achei meio desrespeitosas por algumas atitudes que o autor resolve fazer. Ele resolve utilizar umas coisas assim que eu não achei muito legais, ele poderia ter feito de outra maneira. Algumas passagens do livro também que eu achei que ele poderia ter feito de outra forma. E eu só não vou falar aqui pra vocês porque eu acho que pode ser spoiler se eu contar assim... essas passagens quais foram, eu não gostei. É isso, eu sei que tem muita gente que gosta. E como eu já falei pra vocês aqui muitas vezes, inclusive tem um livro do Rafael Montes no meu Melhores do Ano, então assim, eu sou muito fã do trabalho dele. Então esse livro só tá aqui mesmo porque foi a decepção justamente pelo fato de eu gostar tanto dos outros livros do autor e ter esperado que fosse assim, ser no mesmo nível, que eu fosse gostar tanto quanto, e acabou que esse daqui foi assim, a experiência totalmente contrária. Mas é isso, respeito quem gosta, pra mim não funcionou e é isso. E é isso, gente, a bateria da câmera tá acabando, então eu vou terminar rapidamente aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo não é pra ofender ninguém, nem pra destilar ódio contra os livros, é literalmente só um desabafo pra contar pra vocês, porque assim como eu quis compartilhar as melhores, eu também quis compartilhar os piores, pra mostrar a realidade aqui, que eu só não leio coisa boa, infelizmente. Queria que todos os livros que eu lesse fossem bons, mas ao mesmo tempo é legal porque isso faz a gente pensar bastante coisa e questionar bastante coisa também. Comenta aí embaixo se você gostou de algum desses livros que eu mostrei aqui no vídeo, porque eu quero treta, tô brincando. Mas comenta aí só pra eu saber, porque é legal quando você descobre que a pessoa gostou. Se você quiser também comentar o motivo de você ter gostado de algum livro que eu não gostei, vamos todo mundo na paz, podem discutir, mas discutam com educação. E sem briga, só pra gente manter aí o negócio da discussão legal, na amizade e tudo mais. Se você também quiser ver o vídeo com os melhores do ano, caso você não tenha visto, lembrando que vai estar aí na descrição. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, vão estar aí na descrição também. Caso você não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever aí embaixo e deixar um like no vídeo pra me ajudar. Ativa o sininho também pra você não perder o próximo vídeo que ainda vai sair esse ano e os que vão vir no ano que vem também. Mas é isso, um beijão, até o próximo vídeo e tchau.